Olá, bom dia, mais um vídeo para este canal. Vou aqui ajeitar a câmera só um instantinho. Minha câmera está aí, vamos ver se dá para ver melhor. Bom dia, né? Mais uma vez. Antes de começar a minha breve exposição das notícias principais aqui que eu acompanho na internet, quero falar quantas anda a minha leitura do Alcorão, porque como eu já coloquei um vídeo nesse canal, se você tá acompanhando esse canal, dê um like, se inscreva, etc e tal, e assista os vídeos que estão aí. Tem um vídeo que eu falo sobre o Islã, então vamos ver até onde eu já fui na leitura, né? Já estou aqui, né, quase na metade, é um livro difícil, como eu falei. Estou na página 164, que é esta página aqui. Uma leitura, vamos dizer assim, é difícil explicar agora, né? Porque é uma leitura espiritual também, né? Um livro espiritual, enfim. Então, assim, tenho aprendido muitas coisas aqui no Alcorão, né? E depois eu vou gravar, como eu falei, quando eu terminar de ler o Alcorão, eu vou gravar um vídeo só pra fazer um tipo de, como é que eu posso dizer? Já que eu não sou islâmica, né? De fato, eu não sou islâmica. Então, eu vou fazer mais um tipo de review, né? Não sei se essa é a palavra certa. Um tipo de resumo, né? Do conteúdo principal que tem aqui nesse livro e as minhas principais impressões, né? Minha impressão literária sobre... Porque é uma experiência literária, assim, transformadora, né? Independentemente de você aceitar ou não a fé islâmica, né? Como eu disse, eu não sou islâmica, nem pretendo ser, mas é uma experiência transformadora a acessar a literatura islâmica, né? Então, no vídeo próximo aí ainda vou parar e vou fazer um vídeo só, um vídeo mais organizado, tal, mais roteirizado. Vou tentar roteirizar o próximo vídeo aí sobre o Islã. Bom, mas vamos às notícias, né, que eu tenho acompanhado aqui. E como vocês sabem, né, eu costumo mostrar as notícias e dar, obviamente, não são bem opiniões, mas comentários, né, de comentário. Então, na verdade, são notícias comentadas. Esse canal está baseado em notícias comentadas, né? Bom, vamos começar com essa notícia aqui, que é uma notícia de Salvador, né, da Bahia, que é um estado vizinho onde eu moro. E o que está acontecendo na Bahia, né? Sempre, infelizmente, né, esses fatos são comuns, né, especialmente nas periferias do país, né? Isso aqui não aconteceu na Bahia, acontece no Brasil todo. Violência, violência, violência. Mas por que essa notícia está aqui, né, nesse canal, né? Costumo acompanhar, esse é um canal político, mas que acompanha mais notícias políticas, noticiário político, né? Mas o noticiário político ultimamente está bastante envolvido com a polícia, né? Com as questões de criminalidade. Então, vamos ver qual é a questão aqui. Família ficou 8 horas refém de criminosos em Salvador. O ministro Flávio Dino disse que a política de armas do ex-presidente Jair Bolsonaro é a grande culpada pela violência na Bahia. Vamos ver essa notícia, né? Você veja, é uma notícia recorrente no Brasil, violência não é uma coisa bem anterior ao Bolsonaro, isso aí não há como negar, né? Mas o senhor Bolsonaro, né, ele fez o favor, né, vou botar esse favor entre aspas, tá? Ele fez o Jair Bolsonaro, tá? Ele fez o grande favor de incluir nas pautas políticas as questões de armamentos e todas essas questões de, né, vamos dizer assim, práticas da violência praticada no Brasil. Bom, mas vamos ver essa notícia, depois eu comento, né? Vamos lá. Na noite deste domingo, em Salvador, capital da Bahia, uma família ficou refém de 7 bandidos. Uma mulher, 3 filhos foram resgatados após 8 horas. Segundo a polícia militar, 6 homens e um adolescente invadiram o imóvel após perseguição e troca de tiros. A audácia dos criminosos foi tanta que eles chegaram a transmitir o sequestro nas redes sociais. Segundo informações da PM, a ação de resgate ocorreu por volta das 6h30 desta segunda-feira. No caso, foi ontem, né? Hoje já é terça? Não, ontem não, anteontem, hoje é quarta.
Quarta. Né? Hoje é dia 27. Isso já é quarta. Bom, então teve essa soltura lá na segunda-feira. Vamos ver, né, continuando aqui a informação. Nenhum dos membros da família sofreu ferimentos. Os suspeitos foram detidos, levados para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra Criança e Adolescente. Um dos envolvidos é menor de idade e será encaminhado posteriormente ao centro de flagrantes. Na madrugada do sábado para o domingo, 5 indivíduos morreram em confronto com a polícia durante uma operação de combate ao tráfico de drogas na cidade de Crisópolis. Segundo a PM, os agentes receberam a denúncia sobre a venda de entorpecentes por homens armados na rua Maria Eunice, área central do município. Então aqui já é outra situação de violência, né, nas proximidades, certamente ali, de onde aconteceu esse sequestro. Teve o sequestro no domingo, no mesmo domingo teve um tiroteio em que morreu 5 indivíduos, né, por uma situação de tráfico de drogas. Vamos ver. Os policiais se dirigiram ao local indicado e, ao se aproximarem, foram recebidos com disparos de arma de fogo. Durante o tiroteio, um dos suspeitos ficou ferido e foi encaminhado ao hospital, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Em seguida, os agentes continuaram as buscas na região e ocorreu um novo confronto, resultando em 4 pessoas mortas. A operação realizada pela Companhia Independente de Policiamento Especializada, no Nordeste, também resultou na apreensão de uma submetralhadora, uma espingarda, 3 revólveres, munições, balança de precisão, cocaína e maconha. Ontem, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, deu uma coletiva para ele, a política de armas do ex-presidente Jair Bolsonaro é a grande culpada pela violência na Bahia. Vamos ver o que ele falou, né? Infelizmente, as organizações, abre aspas, né, para o Flávio Dino, infelizmente, as organizações criminosas se fortaleceram muito nos últimos anos, aumentaram o acesso às armas em todo o Brasil, por conta de uma política errada que havia no nosso país, afirmou em referência ao governo de Jair Bolsonaro. Bom, isso aqui é, né, naquilo que foi citado das palavras do Flávio Dino, ele não acusou frontalmente a política do Bolsonaro. O Bolsonaro, mas a política, né, na verdade. A política do Bolsonaro. Então, ele considera que a política do Bolsonaro é que é a culpada desses fatos se darem no Nordeste, da violência que está se dando lá na Bahia agora. Bom, Dino também descartou a possibilidade de uma intervenção federal na Bahia. Apenas em setembro, o Estado registrou 43 mortes em confronto policial, quer dizer, né, só em setembro já foram 46 pessoas mortas, mas ele se recusa a ter uma intervenção federal na Bahia. Tudo bem. Ele tem a caneta na mão, né, afinal de contas, ele é o ministro da Justiça, né, vamos lá. Não se cogita, por uma razão, o governo do Estado está agindo. A intervenção federal só é possível quando, de modo claro e inequívoco, o aparato estadual não está fazendo nada, disse. Isso está dizendo um ministro que não conseguiu paralisar aquela situação, né, que não teve como, né, paralisar aquela situação lá de Brasília, né, que teve recentemente, lá no 8 de janeiro. Mas tudo bem, né, vamos seguir o barco, né. Ele está dizendo que não precisa, intervenção federal na Bahia, tudo bem, vamos seguir em frente. Já foram 46 pessoas mortas. Mas ele está dizendo que o governo da Bahia está fazendo alguma coisa, né, sabe-se lá o quê, né? Mas ele conhece certamente, né, tem as amizades dele aqui no Nordeste, vamos ver, né, sigamos em frente. Não se cogita por uma razão que o governo... sim, isso aqui eu já li, né? Vamos para a próxima. Na manhã de hoje, o ministro da Casa Civil, Rui Barbosa, que é baiano, certo? Disse que fui para a violência na Bahia na semana passada, revelou ao G1 que o governo tem planos de implementar uma política conjunta entre as Forças Armadas e a Polícia Federal, com o objetivo de combater a presença de fuzis e outras armas pesadas no território nacional. Beleza, né? O Rui Costa acha que o problema, né, é a quantidade de fuzis que está nas mãos aí de grupos, né, armados, enfim, no território nacional. Tudo bem, né? Eles estão planejando aí fazer uma força-tarefa com as Forças Armadas, com a Polícia Federal. Isso na Bahia, tá? O Rui Costa é da Bahia, mas o senhor
Flávio Dino, que é o ministro da Justiça e Segurança Pública, ele acha que não precisa de intervenção federal na Bahia. Ele disse que não precisa. Por quê? Porque ele disse que o Estado já está fazendo alguma coisa. Mas o próprio Rui Costa, ministro da Casa Civil, e que é baiano, né, não custa, né, e que certamente conhece a política. Eu acho que ele é baiano, né? Não tenho certeza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ter certeza para não dar uma fake news. Vai que seja um engano aqui da minha memória. Mas pra mim que ele é da Bahia, Rui Costa, né? Deixa eu ter certeza. Da origem dele, né? Deixa eu ver onde é que foi que essa rundiada nasceu. Rui Costa, né? Eu sei que ele é um rundiado. Governador, ele já foi governador de onde? Vamos ver, governador. Deixa eu ver se é esse mesmo, o Rui Costa. Deve ser ele mesmo. É, da Bahia mesmo, né? Ele é da Bahia, exatamente. E é do PT, né? Ou seja, vamos lá. O próprio Rui Costa, que já foi governador da Bahia, né? Ele tá dizendo, e é do PT, né? Quem é o governador da Bahia de hoje? Deixa eu botar aqui pra ver. Governador da Bahia, só pra ter certeza, porque eu não tô muito a par das políticas baianas. Governador da Bahia, vamos ver quem é. Quem está fazendo esse trabalho excelente lá na Bahia. Jerônimo Rodrigues, olha, de onde ele é. Do PT, justamente um petista também. Porque, né, é feudo, né? Na verdade, o PT tem um feudo aqui no Nordeste, né? E a Bahia é o principal. Bom, então tá lá, né, o prefeito, o governador, aliás, da Bahia, e o prefeito é a ACM Neto, né? Essa figura tão antiga também da política baiana, que está aí, que é de parentescos antigos, né, dos organizadores da política baiana. Bom, então o senhor Rui Costa já afirmou, segundo essa publicação aqui, ele tem um plano, né, de fazer uma força-tarefa conjunta entre as Forças Armadas e a Polícia Federal, o que já poderia ser considerado uma espécie de intervenção federal, né? Porque as Forças Armadas são parte do aparato que somente a União administra. Portanto, já seria uma intervenção federal. A declaração surge em meio à onda de violência que assola o estado da Bahia, governado por Costa no período de 2015 a 2022. O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, questionou o silêncio do governo sobre a violência na Bahia. Complicadíssimo isso, né? Os próprios partidários do PT, a incluir o próprio Rui Costa, já estão entendendo que a violência na Bahia está aumentando. Está aumentando. E Bahia não é o parque de diversões, não é um parque de diversões, né? A Bahia não é um parque de diversões. Então, negligenciar o que está acontecendo na Bahia é muito preocupante, né? Mas o governo que sabe o que está fazendo, né? Vamos ver o que é que eles vão colher. 46 pessoas já morreram, né? E aqui você tem essa notícia que aconteceu esse final de semana, em que uma família ficou refém de bandidos, né? Mas para o senhor Flávio Dino, o problema era do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro já saiu, o Bolsonaro já não está mais governando. O problema do PT, dos petistas que estão lá no Brasília, é que eles ainda funcionam, estão funcionando na base das eleições. Então, eles, né, enfim, é como o Bolsonaro também. Bolsonaro, quando estava no poder, né, ele não conseguiu governar direito, entre outras coisas, né, porque ele estava mais preocupado em manter a rivalidade com o PT, com as políticas do PT, né, do que em olhar as situações mais emergenciais que estavam acontecendo no país na época. A exemplo da Covid-19, que ele foi bastante negligente, para dizer o mínimo, né, para não entrar aqui nas polêmicas, né, que ele acabou envolvendo o país. Mas, agora, o que o Flávio Dino e o PT estão fazendo é muito mais, na minha opinião, sabe, muito mais perigoso do que o que o Bolsonaro fez. O que o Bolsonaro fez foi uma negligência sanitária. Sim, teve consequências catastróficas, genocídicas mesmo, que a gente pode, né, até reavaliar a palavra genocídio por causa do que Bolsonaro fez aqui no Brasil. Reavaliar a palavra genocídio por causa do Bolsonaro, né? Vamos ter que reavaliar essa palavra. Mas o que o Flávio Dino está fazendo agora no país é um pouco mais preocupante, eu acho. Por quê? Porque envolve a segurança pública de um país como o Brasil, com um nível de violência, como já coloquei em um vídeo aí, extremamente alto.
e que tem aumentado lá no Rio de Janeiro. Eu coloquei uma notícia aqui ontem, acho que foi ontem, foi anteontem. Eu estava vendo a notícia que já sobe 9% o número de homicídios lá no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro, quer dizer, né? Mas para o senhor Flávio Dino é mais importante ficar ali naquela batalha infernal de discurso de internet, né? Que você quer discurso de internet, né? Para ganhar like, para ganhar postagens e tudo mais. Mas é preocupante, né? O silêncio do governo sobre o que está acontecendo na Bahia é preocupante. Mas vamos lá. 35 pessoas, isso aqui é o próprio Ciro Nogueira que falou, né? Senador, que é pelo Piauí. Ele fala, 35 pessoas foram assassinadas em supostos confrontos. Ele coloca entre aspas, né? Supostos confrontos. Só em setembro, com o apoio da Bahia, da polícia da Bahia, governada pelo PT. Veja você, governada pelo PT. Veja que confusão dos diabos está esse país. E este estado, que é a Bahia. A Bahia, como eu disse, é um feudo do PT. E não se engane, o PT baiano, olha, o PT em cada região do mundo brasileiro, onde ele se estabelece, ele tem características próprias de cada estado. Por exemplo, eu conheço o PT aqui de Sergipe, um pouco, né? Assim, conheço um pouco. E eu sei que a psicologia do PT de Sergipe é muito próxima da psicologia do PT da Bahia. Então, por isso que eu digo, é preocupante mesmo. O senhor Ciro Nogueira tem razão. É muito preocupante, né? Bom, mas o PT, né, continua aí na sua flagrante insanidade geopolítica, né? O Lula está mais preocupado em governar o mundo, né? Governar o Brasil através do mundo. E o senhor Flávio Dino está aí, continua, né, mobilizando os discursos de internet através dessa situação de Bolsonaro. Bolsonaro, né, já é um, vamos dizer assim, um peixe pescado. Já foi pescado o Bolsonaro, mas o Flávio Dino ainda quer continuar sendo o Bolsonaro. Bom, vamos a outras informações aqui, né? Eu prometo que esse vídeo não vai ser muito longo, o mais importante é essa notícia aqui. É o mais importante, é o mais preocupante. E eu vou até deixar salvo essa notícia aqui, vou deixar salvo nas minhas redes sociais, porque certas notícias de relevância como essa são como as notícias da época da Covid. Tem que ser registrada, tem que ser gravada. Por quê? Porque depois que a bomba estoura, depois que a coisa sai do controle, aí esses faladores de ocasião, como o senhor Flávio Dino, vão às mídias e vão tentar justificar que a gente não fez nada porque não sabia, porque não entendia, porque não isso, porque... né? Quando a coisa tá pequena ainda, é a hora que você tem que resolver. Quer dizer, só 46 pessoas mortas até agora. Só em um mês. E não é morta por uma doença, por uma situação que não se possa evitar. É uma situação de violência. Envolvendo a própria polícia. Né? As próprias forças policiais. Que é governada pelo governador, né, da Bahia. Ou seja, é uma coisa que deve ser olhada assim, mas eles não estão olhando. Mas quem sou eu para dizer alguma coisa, né? Vai que eu diga alguma coisa aqui e depois sobre para mim, né? A Bahia é logo ali, né? A Bahia é bem pertinho daqui, né? Enfim. Então, é isso, né? É uma situação preocupante, Vamos a uma outra notícia importante, deixa eu ver, essa aqui. Sobre o Brasil, sobre as coisas do Brasil. Veja bem, o Supremo Tribunal Federal aprovou lá, né, uma situação que eu não acompanhei direito, mas segundo as informações que eu acompanhei, para aprovar o aborto. Acho que até a terceira semana de gestação, sei lá. Eu não sei. Aprovar o aborto aí, aumentar vamos dizer assim, o período para você poder abortar. O período legal que é permitido abortar. E aí agora o Senado, né? Deixa eu ver se é o Senado. A oposição protocolou hoje um pedido. Agora, essa notícia tá meio assim, né? Fora do... né? Complicado de saber aqui. Na verdade, eles deveriam ser mais... A oposição protocolou um pedido de plebiscito sobre o aborto em reação à decisão do Supremo Tribunal, né, de entrar na discussão sobre o tema. O anúncio foi feito pelo senador Rogério Marinho, líder da oposição
Entrevista coletiva. Inclusive, eu estava vendo uma notícia sobre esse mesmo Marinho, né? Rogério Marinho, que ele estava pedindo para a população sair à rua, protestando, alguma coisa assim, contra o aborto, né? Então, assim, eles não conseguem mais controlar, tá claro para mim, né? O Senado, nem o Congresso, nem o Executivo conseguem controlar mais a tirania, essa tirania verbal, que é mais uma tirania verbal mesmo, do Supremo Tribunal Federal. Eles não conseguem mais controlar isso, e aí eles querem envolver o povo numa briga que não tem sentido. Gente, ela não tem sentido, né? Aí vão colocar para decidir o aborto no plebiscito, né? Também não adianta, né? Não é uma situação que se possa decidir no plebiscito, não é uma situação política, né? Que o maior problema sobre esse tema é achar que uma situação dessa é uma situação política, né? É uma situação de saúde. Então, a legislação ela tem um limite para funcionar sobre a vida humana, né? E as pessoas já deveriam ter percebido que essa história de aborto é o limite da legislação humana sobre a vida humana, né? Então, você é a favor ou contra o aborto? Essa é a pergunta mais idiota que um ser humano pode fazer. E já me fizeram essa pergunta. E certamente já fizeram a muita gente no Brasil, né? Mas por que fazer esse tipo de pergunta, né? Porque a idiotice tomou conta do brasileiro. E de várias partes do mundo também, né? Então não era nem para isso estar em discussão. Isso não era nem para ser discutido. É como você chegar para uma pessoa e perguntar: você é a favor ou contra o homicídio? Essa é a questão. Você é a favor ou contra o homicídio? Faz sentido fazer esse tipo de pergunta? Não faz. Não faz sentido colocar isso em pauta, né? Não precisaria fazer uma legislação sobre aborto, porque já existe uma prescrição legal sobre homicídio. Então, aqui o que estou tentando fazer por meio das leis, preste bem atenção, que isso já está sendo feito no Supremo Tribunal Federal, e agora o Senado está indo no jogo do Supremo Tribunal Federal. Eles estão tentando redefinir o significado das palavras. Eles estão tentando redefinir isso por vias autoritárias. O significado das palavras não se pode alterar desta forma. Então, aborto não se trata de você escolher se é um crime, se não é, se é uma decisão da mãe, se é uma decisão do pai, se é uma decisão de quem quer que seja. Não. É uma simples. O que é aborto? O significado dessa palavra. Você sabe o significado do aborto? Pois então, se você sabe o significado do aborto, você nem precisa perguntar se você é contra ou a favor do aborto. A não ser que você distorça o significado da palavra aborto. Que é isso que estou fazendo. Por isso que coloca essa discussão idiota. Distorce o significado da palavra aborto para perguntar se você é a favor ou contra o aborto, né? Como estão distorcendo o significado de várias palavras no Brasil. As palavras viraram ponto de polêmica, de disputas. Mas as palavras têm um significado, gente. Tem um significado, né? Bom, então, estão querendo levar a população brasileira para uma espécie de loucura, de uma psicose coletiva, que é encabeçada aí pelo STF. Eles estão, no meu entendimento, já comecei a perceber isso já desde um tempo, eles estão loucos. Eles já enlouqueceram, verbalmente falando, do ponto de vista verbal, né? É uma loucura verbal. Não é uma loucura como aquela que, né, leva as pessoas para o manicômio. É uma loucura daquelas que levam as pessoas para o inferno. Que é mais perigosa ainda, né? É uma loucura do verbo. Bom, então está aí, né? As notícias de hoje são essas, né? O governo não está conseguindo governar, claramente. Os estados, especialmente os estados mais vulneráveis, como a Bahia, estão, né, esquentando um pouco, né? Um pouco mais do que o normal. E a economia brasileira, né, o Copom, o Banco Central, os reguladores da economia brasileira continuam aí sem saber exatamente o que falar. Porque o que eu estou percebendo, desde que o governo começou a governar, que eles estão numa batalha, né, campal, contra os órgãos de controle do sistema financeiro brasileiro.
Por que eles estão fazendo isso, né? Porque o próprio sistema de controles financeiros do mundo todo já está no processo de exaustão profunda. E como a economia brasileira está conectada a todos os acontecimentos econômicos do mundo aí fora, o Banco Central não tem o que fazer. Aumentar juros, baixar juros, isso não vai adiantar mais, né? De modo que o Copom e esses órgãos, eles estão sem ter o que fazer. Porque o que está aí projetado nos mercados futuros é catastrófico. Catastrófico demais. Então, eu estou acompanhando também as notícias econômicas. Vamos ver essa notícia aqui. Essa notícia é recente também. Veja só, essa informação aqui é muito relevante. Olha. Concessão de empréstimo no Brasil sobe 9,4% em agosto. Estoque de crédito avança 1,1%, diz o Banco Central. São Paulo. As concessões de empréstimo no Brasil aumentaram 9,4% em agosto, em comparação ao mês anterior, informou o Banco Central. Eles informaram na quarta-feira, no caso hoje, né? A notícia de hoje, dia 27 de nove de 2023. E eles informaram isso dizendo que o estoque total de crédito avança 1,1% no período, de 5,524 trilhões de reais. Ou seja, isso aqui é a quantidade de valor de empréstimos, né? De valores que estão em empréstimos. O brasileiro está aí pendurado, né? O brasileiro no sentido geral, por um valor de 5 trilhões de reais. Vamos ver quanto é o PIB brasileiro? Vamos ver aqui mais ou menos como é o PIB brasileiro esse ano. Vamos ver qual é mais ou menos. Esse ano não, né? Porque acho que eles não mediram ainda. O brasileiro no ano 2022. Olha. 8,6 trilhões, segundo essa informação aqui que é do IBGE. Cresceu 2,9% em 2022. Aliás, fechou o ano em 9,9 trilhões. Ok? 9,9 trilhões. É o PIB que fechou o Brasil, né, que o Brasil teve no ano passado. Produto interno bruto, tudo que o Brasil produz em termos de riqueza. Aí, quanto é que, né, a nota de crédito aqui, né, que o brasileiro está devendo, né, segundo o Banco Central? 5,5 trilhões de reais, ou seja, isso dá o quê? Dá a metade do PIB, né? O PIB está em 9, dá a metade. O brasileiro deve a metade do PIB, ou seja, metade do dinheiro que o brasileiro produz é dívida, ou seja, não é dinheiro de verdade, não é dinheiro seu, é dívida, né? Você deve, não é seu. Portanto, se a gente fosse atualizar isso aqui, de acordo com... Porque o IBGE mede a atividade econômica, eles pegam as informações das empresas e tal, e eles compilam os dados. Mas se a gente fosse pegar esses dados do IBGE e compilar juntamente com o que o Banco Central está revelando aqui, nessa situação aqui do crédito, a gente pode dizer que o Brasil só tem de PIB mesmo real a metade, 5 trilhões, né? Então, isso já é muito preocupante, né? Quer dizer, que a riqueza nominal que o Brasil tem não é a riqueza real, né? Aquilo que o governo... Porque o governo, quando vai fazer suas políticas atroz, as políticas de endividamento constante, eles tomam como base isso aqui. Eles tomam como base os trilhões do PIB. Eles tomam como base o PIB para montar orçamento, para distribuir cargos, salários, etc. e tal. Eles usam esse valor. Mas, se você for olhar do ponto de vista da realidade econômica do país, eles deveriam considerar também o endividamento, que não é um endividamento público. Porque, veja, esses 5 trilhões aqui, cadê? Já perdi aqui a notícia. Os 5 trilhões que, segundo o Banco Central, é o valor de crédito que está empenhado no Brasil, isso aí é um valor de crédito que a população pega. População, no caso do Brasil, né? Não é a dívida pública aquilo. Se a gente for olhar a dívida pública, a coisa pode ficar bem mais complicada de entender, né? Como é que o governo está se sustentando ainda, economicamente. Então, é uma coisa, né?
que eu não sei entender. Eu não sei entender como é que esse governo está se sustentando ainda. Mas estão, né? Estão aí. O número de empréstimos no Brasil sobe, está subindo, a dívida está subindo. Isso aqui é a dívida da população, certo? E a inadimplência está em 4,9%. Ou seja, é coisa que as pessoas estão pegando e não estão conseguindo pagar. O que é mais preocupante ainda, né? Bom, então é isso. Eu vou encerrar aqui esse vídeo. Até uma próxima.